R$400 mil de agência bancária dentro da prefeitura de Jaboticabal. Em Franca, a polícia encontra a produção clandestina de bolsas, cópias de marcas famosas. Caçambeiros fogem da fiscalização e despejam entulho na zona rural de Ribeirão. Celulares com GPS ajudam a localizar criminosos. E mais, alguns sabores de ovos de Páscoa podem fazer mal para quem tem problemas renais. É o que você vai ver agora no Jornal da IPTV. Boa tarde. Boa tarde. R$400 mil foram roubados de uma agência do Banco Santander, localizada dentro da prefeitura de Jaboticabal, agora de manhã. Segundo a polícia, 4 homens armados entraram pelos fundos da agência, renderam os funcionários e aguardaram dentro do banco a chegada do carro forte. Eles roubaram os malotes com o dinheiro que foram descarregados pelos funcionários da transportadora. Os ladrões fugiram e até agora ninguém foi preso. E a Polícia Civil de Franca fechou hoje cedo uma fábrica que produzia bolsas falsificadas. A indústria funcionava no Jardim Tropical, periferia de Franca. Na hora da apreensão, 250 bolsas estavam sendo confeccionadas, todas de marcas famosas. No local, a polícia recolheu materiais para a fabricação e uma grande quantidade de bolsas. De acordo com a polícia, o produto apreendido renderia R$100 mil. O dono não estava. Uma mulher, que seria responsável pela fábrica, foi levada para a delegacia, mas não vai ser presa. E mais um posto de combustível foi assaltado em Franca. Nessa madrugada, o alvo foi um posto no bairro São Luís. Segundo a polícia militar, 3 homens participaram do assalto. Um deles, armado, rendeu o frentista. Foram levados R$200 e até o momento ninguém foi preso. E em Batatais, ladrões estão roubando até o material de construção de casas em obras de um bairro recém-inaugurado na cidade. O bairro Jardim Valenciano, em Batatais, foi inaugurado há pouco mais de 1 ano e meio e já está causando dor de cabeça. As casas ainda em construção estão sendo alvo de bandidos. O Ilka mostra o estrago que os marginais fizeram na porta. É uma torcida assim. Mês passado, o tanque e até a pia da cozinha foram arrancados. Pra gente, o pior não é nem tá construindo. É o vandalismo do pessoal que vem ocorrendo. Seu Luís está construindo 6 casas no bairro. Todas foram furtadas. Nenhuma escapou dos bandidos, que levaram quase tudo. Pia, torneira, tanque, fio elétrico, ferro de construção e até uma boia de caixa d'água. Um prejuízo que ultrapassa os R$4 mil. Essa porta eu já troquei 3 vezes. As portas lá de baixo, trocamos todas as portas, arrebenta de novo, troca de novo. Na casa do Evandro, os vidros foram quebrados. Para nós aqui, o prejuízo nosso está sendo muito grande, né? Todas as casas que nós construímos aqui, todas têm ato de vandalismo nelas. Não é só quem está construindo que toma prejuízo. Quem trabalha também. O seu Luís, por exemplo, é pedreiro e já teve diversas ferramentas roubadas de dentro das casas, né, seu Luís? Verdade. Aqui você não pode deixar nada para trás, nada, nem uma colher que leva embora. Eu já tenho um prejuízo acima de R$1.500 de ferramentas. A polícia militar afirma que já sabe do problema e mesmo o bairro ainda tendo poucos moradores, está reforçando o patrulhamento para evitar novas ocorrências. A nossa maior dificuldade no Jardim Valenciano é exatamente por ele não ser habitado. Então a gente intensificou o policiamento principalmente no período noturno, que é um período em que os pedreiros não estão lá, os serventes não estão lá, para informar a gente da possível presença de indivíduos lá para praticar crimes. E a polícia ainda tenta identificar os 3 assaltantes que invadiram a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Eles entraram tranquilamente pela porta lateral da unidade. As imagens mostram o primeiro homem com o mesmo jaleco usado por médicos e enfermeiros entrando no edifício tranquilamente. Ele usa a chave da porta lateral. Na sequência, os outros 2 ladrões, também de jalecos, entram no local. Um deles, armado, rende uma funcionária no setor de farmácia do hospital. Na sequência, já usando uma máscara cirúrgica e meia na cabeça, eles aparecem com uma mochila. Depois de recolher o que buscavam, saem. O último a sair ainda volta a trancar a porta. Ricardo Turra, o delegado responsável pelas investigações, diz que os bandidos aparentavam saber onde estava o que pretendiam roubar. Uma funcionária foi ouvida esta manhã pela polícia e afirmou que nada foi levado do setor. Foi registrado até agora somente o roubo de 2 celulares de médicos que estavam de plantão. Quem tiver informações sobre a identidade dos suspeitos, mostrados nas imagens do circuito interno, pode entrar em contato com a polícia no 197 ou na Delegacia de Investigações Gerais
3610-1770. A denúncia pode ser anônima. Uma resolução do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente sistematiza mudanças no atendimento de menores infratores. Nós vamos falar agora ao vivo com o juiz da Infância e da Juventude, Paulo César Gentili, que está com a repórter Glauci Galavotti. Glauci, o que muda agora no tratamento de crianças e jovens infratores a partir dessa resolução? Boa tarde. Boa tarde. Olha, o SINAS, o Sistema Nacional Socioeducativo, ele foi criado por uma lei e o objetivo dele é uniformizar a execução de medidas socioeducativas. Doutor Gentili, isso não havia antes. Como é que eram feitas essas medidas determinadas? O Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990, ele estabeleceu linhas gerais, não é, para a execução de medidas socioeducativas, mas sem descer ao detalhamento, à especificação da execução dessas medidas. E num país tão grande, tão díspare como o Brasil, nós tínhamos em cada lugar uma maneira de executar essas medidas socioeducativas, o que nem sempre garantia um entendimento fácil do sistema, nem garantia adequadamente a preservação de direitos e dos interesses dos adolescentes postos para cumprir essas medidas. O SINAS agora ele procura uniformizar esses procedimentos e garantir efetivamente o cumprimento dos direitos desses adolescentes que cumprem medidas. E, por exemplo, o que ele estabelece? É tudo, desde o lugar onde eles vão ficar, por exemplo, no caso de internação. O SINAS ele estabelece obrigações para os 3 entes de governo, federal, estadual e municipal, e dá o detalhamento de como tem que ser as unidades de internação, o número de funcionários, o processo lá no fórum, como que ele tem que ser, prazos, garantias de direitos, o que é que o adolescente em cumprimento de medida pode ou não pode fazer. Enfim, é um regulamento completo, a exemplo do que já existe para o preso adulto, com a lei de execução de penas. Isso reflete aí numa maior facilidade aí de inserir novamente esse adolescente na sociedade? O objetivo desta lei é a maior eficácia no cumprimento e na aplicação das medidas socioeducativas. É isso que a gente espera atingir e, em suma, o bem-estar da sociedade. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Com você, Danilo. E no próximo bloco, celular com GPS ajuda a polícia a localizar e prender criminosos. Você vai ver também o despejo irregular de entulho em Ribeirão Preto. A gente volta já agora 12h13. Quem tem se dá bem. Hey, let's go! Inove contém sais minerais e tem 4 sabores. Beba Inove. Mais barato, Extra. No Extra eu sei que tudo vou encontrar. Arroz Tio João, R$ 7,99. Macarrão Adria, 99 centavos cada a partir de 3 unidades. Extra, por uma vida mais família. Nesta terça, 15 para as 2 da tarde, fique ligado no Video Show. Logo depois, vale a pena ver de novo as emoções de Mulheres de Areia. Na sessão da tarde, Richard Gere numa comovente história real, sempre ao seu lado. Logo depois, você tem um encontro com a galera de Malhação. E tem ainda as surpresas do 2º capítulo de Amor, Eterno Amor. Uma pessoa ficou levemente ferida em um acidente de trânsito hoje de manhã em Franca. Segundo a Polícia Militar, um dos carros teria avançado o sinal vermelho no cruzamento da Avenida Alonso e Alonso com a Distrito Federal. Somente um dos motoristas sofreu ferimentos leves. Ele foi encaminhado para a Santa Casa. Entulho e lixo ocupam estradas e acessos de terra na zona rural de Ribeirão Preto. Nossas equipes flagraram despejo irregular de entulho nas imediações da cidade. A reportagem é de Guilherme Nali. Quem vem do anel viário para acessar o Parque dos Pinos, na zona norte de Ribeirão Preto, passa por essa estrada de terra. Como o lugar é afastado, longe dos olhos da fiscalização, se transformou em depósito de lixo e entulho. Com os mutirões de limpeza, aumento da fiscalização na cidade e a falta de locais adequados para o despejo de entulho, muita gente procura pontos isolados, escondidos na saída da cidade e em estradas de terra. É o caso do caminho para a Cruz das Posses. Aqui tem restos de construção civil, até couro e borracha utilizados pela indústria de calçados. Seu João faz o trajeto sempre e conta que a situação fica pior a cada dia. É mais fácil, né? Aí, é livre. Então a pessoa aproveita já e já joga.
Na Estrada Velha para Jardinópolis, o problema é pior. Além de entulho, pneus com água parada, criadouros de dengue em potencial. Latões de produtos químicos usados para a pavimentação de estradas e ruas também foram despejados aqui. E sempre joga aqui, alguma coisa, lixo, sempre joga aqui. Pensa que é entulho, né? Olha só, com calor intenso, esse material aqui já está ficando com outra consistência. E o que é pior, o que parece ser um óleo queimado, está se espalhando por toda essa parte aqui do terreno. A grande preocupação é que nós estamos a apenas 200 metros do Rio Pardo e existe um risco iminente de contaminação do lençol freático, um impacto para a natureza muito grande. Os animais que vivem aqui são os primeiros a sentir. Esta cobra luta com dificuldade para sair da mancha preta. Tudo é prejudicado nessa área, né? Você vê até cobra sofrendo aí com esse óleo aí, né? É piche, resto de asfalto. Como? Isso aqui é um crime o cara fazer um trem desse. Este comerciante é dono de um rancho às margens do Rio Pardo. Ele já denunciou o problema à prefeitura. Já falei a respeito de colocar umas placas, fazer a limpeza, colocar uma placa, cercar, para ver se inibe um pouco, né, o pessoal jogar o lixo aqui. Para Valdir, falta fiscalização. Tem que fiscalizar e punir também, porque aí a pessoa, do momento que pagar, ela vai parar de fazer esse tipo de coisa. Bom, eu falo ao vivo agora com o diretor do Departamento de Fiscalização Geral, Oswaldo Braga. Braga, existe na cidade algum ponto adequado para despejar entulho ou esse tipo de resíduo? Olha, existem os pontos na cidade, que são as duas empresas que autorizadas por lei a receber esse tipo de material. Nós estamos enfrentando grandes problemas com os pequenos geradores, que é o que tem nos tirado o sono. Existe um estudo da criação de ecopontos. Como é que está esse processo, Braga? Existe já algumas áreas autorizadas pela Secretaria do Meio Ambiente, que é quem cuida, a pasta que cuida desse setor, que já existe, se eu não me engano, 5 ou 6 pontos que já estão em fase finais de estudo para a implantação desses ecopontos na cidade para receber a deposição das pequenas quantidades de entulho. Bom, agora vocês, identificando esse problema, que muita gente está saindo de dentro da cidade em função dos mutirões que têm acontecido, para jogar nessas estradas como a gente está vendo, muda o trabalho da fiscalização agora? Olha, muda muito, porque é um perfil diferente, porque quando nós estamos fazendo grandes campanhas para a limpeza da cidade, inclusive no sábado fizemos uma campanha monstruosa, o pessoal tem se afastado para as zonas urbanas, para as zonas rurais, como é aqui nessa estrada e outras estradas de Cruz das Postas, Bonfim Paulista também. Nós estamos enfrentando um problema seríssimo. Nós temos que deslocar o nosso pessoal, um efetivo muito maior, porque são muitas estradas rurais na cidade. E vocês vão intensificar esse trabalho, vão pedir também para fazer a limpeza desses locais, Braga? Olha, com certeza. Eu estarei reunindo, provavelmente agora à tarde, com a doutora Ana, da Coordenadoria de Limpeza Urbana, e o professor Zezinho, da Infraestrutura, para que em conjunto nós possamos fazer a limpeza dessas áreas. Quem for flagrado fazendo esse tipo de coisa pode ser penalizado? Com certeza pode ser penalizado, e eu deixo até o número do Departamento da Fiscalização à disposição, que é o 3618-7661, para qualquer denúncia que tiver, que imediatamente nós estaremos no local. Vamos repetir então esse telefone, Braga, por gentileza. É o 3618-7661, isso de segunda a sexta-feira no horário comercial. Fora isso, 0800 77 19 856. Tá certo, então muito obrigado pela sua participação. Danilo. Tá certo, Guilherme. O chefe da fiscalização falou em campanha, né, para evitar esse problema, mas é preciso também ação, já que despejar entulho é um problema grave, principalmente com esse aquecimento da construção civil. A polícia agora tem uma ferramenta que acaba facilitando a busca e a captura de criminosos. Os celulares roubados, equipados com GPS, mostram a localização dos bandidos e podem até ajudar a salvar as vítimas. A pessoa não quer se identificar porque foi vítima de assalto. Pediam dinheiro, eles queriam dinheiro, levaram o meu celular, mas deixaram os meus outros pertences ali. Estamos na rua Telêmaco Paioli e com um celular que tem GPS. Digamos que este aparelho tenha sido roubado e o assaltante more nesta rua. Por ter um rastreador estando ligado, ele pode ser encontrado via satélite. Aí está a rua no mapa, exatamente no ponto em que nós gravamos. Pela internet, a localização é precisa, desde que o celular tenha o GPS instalado. E foi o que aconteceu com o rapaz que teve o celular roubado. O que o bandido não poderia imaginar é que o aparelho levado tem este recurso. Logo após o crime, eu fui para minha casa, conectei a internet e pela internet eu descobri que o aparelho estava ligado, para minha sorte. Procurei a base da Polícia Militar, no Centro de Convivência,
que toparam ir atrás dos criminosos. Pelo GPS era possível identificar que eles estavam realmente a pé, dada a velocidade que eles estavam, e também porque eles se deslocavam às vezes em ruas no sentido da contramão. O GPS no celular é similar ao usado nos carros, como explica o pesquisador do CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações de Campinas. Através de mapas, ele traça uma rota do percurso que o celular fez desde o momento em que você o perdeu até o momento em que você observou na internet. Este delegado prendeu uma pessoa em Campinas que cometeu um roubo em outro estado. Aconteceu um roubo na Bahia, em Salvador, que no dia seguinte nós já estávamos sabendo, através do aparelho de telefone celular, que aqui no bairro de Campinas, no Jardim São Marcos, esse aparelho estava lá. A tecnologia a serviço da investigação. E ela serve para esclarecer vários outros casos. Casos de furto, roubo, latrocínio. Eu tenho usado muito isso. A polícia faz um trabalho limpo, um trabalho tranquilo, corre bem menos risco e muito mais eficiente. E agora um aviso importante para quem passou na FUVEST. Hoje é o último dia para os estudantes aprovados confirmarem as matrículas. A documentação deve ser entregue na seção de alunos da faculdade em que o aluno foi aprovado. Quem não fizer a confirmação pode perder a vaga na universidade. O estudante deve fazer a confirmação pessoalmente ou passar uma procuração para outra pessoa. Hoje não chove aqui na região. Sabe por quê? Aqui nas imagens de satélite, podemos ver que quase não há nuvens sobre o estado de São Paulo. Isso porque uma massa de ar seco funciona exatamente como um muro. Então, sempre que as nuvens de chuva se formam lá sobre o sul do país e tentam avançar sobre o estado de São Paulo e sobre Minas Gerais, elas são barradas e não chegam até aqui. É por isso que hoje o céu fica limpinho e a temperatura sobe rápido. A máxima prevista para Cravinhos é de 30 graus. Esse ano é de eleição e você vai ver a seguir quais são os prazos de quem precisa regularizar o título de eleitor. E ainda a reclamação de moradores de Ribeirão preocupados com o risco de acidentes em lugares com crateras abertas. Nós voltamos já agora, 12h22. A Academia da Inteligência está com matrículas abertas para o programa do Dr. Augusto Cury, um dos autores mais publicados no mundo para o gerenciamento do estresse, ansiedade, timidez e muito mais. Participe! 3602-9430. Danone. Quê? Quer suco, vó? É novidade. Iogurte Activia? Não, vó, é suco. O único com um novo segredo Activia. Aninha, o que você acha da vovó vir morar com a gente? Quê? Néctar de frutas Activia. É novo, é diferente, Activia. Big Brother Brasil. Alô, pessoal. O BBB está no ar. Se você pudesse me dizer. Quer dar uma espiadinha? Se você soubesse o que fazer. Se querer é poder, tem que ir até o final. Se quiser... Então se liga na EPTV. Pontes interditadas há quase 2 meses preocupam moradores de 2 bairros de Ribeirão Preto. Eles reclamam da demora nas obras e do risco de acidentes nestes locais. Os cavaletes alertam para o perigo. Na Avenida Luiz Galvão César, no bairro José Sampaio, o aterro que sustenta a ponte cedeu. A chuva levou parte da tubulação e o córrego dos Campos foi desviado e está provocando erosão no barranco. A situação foi mostrada no Jornal da EPTV em janeiro desse ano, mas até agora nada foi feito para acabar de vez com o problema. E para piorar, a faixa que deveria impedir o acesso de pedestres foi parar no chão e os moradores estão com medo. Pensei que fosse fazer a obra rápido, porque o caso aqui é necessidade com urgência. A calçada está perigosa, passa mãe, passa criança, passa todo pedestre. A calçada está um abismo aqui, se cair vai morrer ou ficar aleijado. Aqui na Avenida Lusitana, no bairro Parque Ribeirão Preto, outro problema sem solução. Uma cratera se abriu no começo de janeiro, engoliu parte do asfalto e tomou conta de toda a calçada. Na ocasião, a prefeitura interditou uma das pistas e tapou o buraco colocando pedaços de pedra com terra. Mas até agora, quase 2 meses depois, nada mudou. Comerciantes dizem que a interdição prejudicou as vendas. Nosso movimento já teve uma queda entre 30% e 40%. Prejudica a gente aqui trabalhar também, né? Falta coisa, falta... O povo passa muito rápido aí, não dá tempo da pessoa olhar
a loja da gente. E cobram uma solução definitiva. Tenho aluguel, tenho os compromissos para pagar. E quem vai me ajudar a pagar? E aí? Porque é uma pouca vergonha, é só tampar buraco, mas agora não resolveu nada, eu tenho meus compromissos. E aí, vamos fazer alguma coisa ou não vamos, gente? Resolve, precisamos de solução para o problema. E aí? E aí, dona Leila, que a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que no próximo dia 15 sai o resultado da licitação com a empresa que vai fazer a recuperação das pontes. Só a partir daí será dada uma nova data para a conclusão das obras. E como nós já comentamos, este ano é ano de eleição e quem for tirar o título de eleitor pela primeira vez ou precisa regularizar o documento, é bom ficar atento aos prazos. A Justiça Eleitoral antecipou as datas. Lucas Bretas. Até pode parecer que está cedo, que falta bastante tempo, mas o fato é que o cadastro eleitoral esse ano, em 2012, vai só até o dia 9 de maio, quando ainda vão faltar 6 meses para o começo da eleição. Leandro, boa tarde. Então é muito importante que o eleitor se antecipe, vai rápido ao cartório, né? Boa tarde, Lucas. Pois é, o ideal é que a pessoa procure o cartório o quanto antes, né? Quem tiver disponibilidade de tempo, que tiver condições de procurar antes, o ideal é evitar esses últimos dias, que são dias conhecidos pelas imensas filas e que vão tomar muito tempo da população. Quais são as situações mais comuns, né, que os eleitores acabam ficando irregulares com o cartório eleitoral? A mais comum de todas são as 3 eleições que a pessoa fica sem votar, né? Quando a pessoa fica 3 eleições seguidas, contados os turnos, sem votar, o título dela é cancelado. Uma outra situação que ocorre também é quando há revisão de eleitorado. Algumas cidades, dependendo da quantidade de eleitores em relação à população, é feita uma revisão. E aí nessa revisão, quem não procura o cartório também tem o título cancelado. Que hora que as pessoas podem procurar então os cartórios para deixar a situação regular, né, e conseguir votar em outubro? Os cartórios normalmente funcionam do meio-dia às 18, né? Mas é sempre interessante que a pessoa ligue antes ao cartório da sua cidade para que ela confirme esse horário, né? Quais são os documentos que as pessoas têm que levar até o cartório? São obrigatórios? Obrigatórios são RG, CPF e um comprovante de residência sempre, tá? Para os homens acima de 18 anos que forem fazer o alistamento, ou seja, a primeira vez que eles vão procurar o título eleitoral, também é exigido a quitação militar. Agora, no caso, por exemplo, Leandro, de um eleitor que usa cadeira de rodas ou tem alguma dificuldade de locomoção, né? Como ele consegue garantir o direito de votar numa sessão especial? É só procurar o cartório nesse mesmo prazo, né, até o dia 9 de maio, informando da situação. Lembrando que todas as escolas atualmente têm previsão de instalação de sessão eleitoral. Portanto, todos os eleitores que tiverem dificuldades com escadas, que às vezes existem nas escolas, devem procurar o cartório para ter o direito consagrado. Vai ser no próximo dia 18 a prova do concurso Primeira Chance, que atraiu milhares de adolescentes em Franca. Mais de 5.000 candidatos entre 14 e 18 anos vão passar por uma etapa que vai selecionar 200 pessoas. Depois de uma análise socioeconômica, vão ser preenchidas as 40 vagas que estão abertas. A prova vai ser na Unifran às 8 horas da manhã. A orientação é chegar com meia hora de antecedência, levar caneta, lápis e borracha, além do documento pessoal e a ficha de inscrição impressa e assinada pelo responsável e pelo candidato. Um apostador de Cajuru acertou os 15 números da Loto Fácil de ontem. O sortudo vai dividir o prêmio com mais 4 apostadores dos estados do Acre, Bahia, Maranhão e Paraná. Cada um vai receber R$ 333 mil. E é bom conferir as apostas, o ganhador ainda não foi buscar o prêmio. Depois do intervalo, nós vamos mostrar quais os cargos que a Caixa Econômica Federal abriu para a inscrição de concursos. São mais de 12.000 vagas no país. E você vai ver também que escolher ovos de Páscoa não é assim tão simples. Em alguns casos, ele pode até fazer mal. Nós voltamos já agora, 12h e 29 minutos. A promoção Faça as Contas Savenhago está arrasando, derrubando todos os preços. São centenas de ofertas. Pesquise você mesmo e comprove. O verdadeiro show de ofertas está aqui. Óleo de soja lisa, R$ 2,49. Açúcar refinado Guarani, R$ 1,49. Cenoura ou cebola, R$ 1,38. Arroz roçadito, só R$ 6,85. Cheque para 9 de abril sem juros. Faça as contas. Faça as contas. No Savenhago é muito mais barato. Fina Estampa. É isso mesmo, mãe. O Ferdinand, ele é suspeito de estar envolvido na morte da tal jornalista. Ferdinand está sendo procurado pela polícia. Sobruaca, metida fina, você sabe muito bem de quem eu tô falando? Do comparsa, que fugiu pra não ser preso. A polícia continua atrás do Ferdinand. E se chegar até ele? Aí ela vai se ferrar de uma vez por todas. Nesta terça, Fina Estampa. Um
uma boa oportunidade para quem quer concorrer a um cargo público. A Caixa Econômica Federal abriu um concurso para ocupar mais de 12 mil vagas em todo o país. Nós voltamos a falar com a repórter Glauci Galavotti. Glauci, também tem oportunidade para quem tem ensino médio, é isso? Tem, olha só, os cargos são para técnico bancário, advogado, arquiteto e os engenheiros agrônomo, civil, elétrico e mecânico. Técnico bancário, por exemplo, tem que ter ensino médio e também vai trabalhar com atendimento ao público. Em geral, o salário é de R$ 1.800, quase R$ 1.800 para trabalhar 6 horas e mais os benefícios. Agora, engenheiro agrônomo, arquiteto, no banco, o que eles vão fazer? Parte específica, né, da Caixa Econômica hoje, validação de projetos. Então, cada área específica, você precisa de profissionais específicos que sim, a Caixa tem essa necessidade. São 12 mil vagas em todo o país, né? A pessoa presta o concurso, passa e vai trabalhar, por exemplo, a pessoa passa em Ribeirão, vai trabalhar no Acre ou não? Como é que isso funciona? Não. No ato da inscrição do concurso, você já define qual é a macro e a micro região com que você deseja concorrer. Então não tem, né, essa situação onde você vai para o Acre, por exemplo. Como são feitas as inscrições? São feita via site, né, o site da Sesgran-Rio. A inscrição está aberta até dia 13 agora de março. Né, nível 2º grau é R$ 37,00, nível superior é R$ 73,00. Como é que é essa prova? Teste, dissertativa, redação, tem tudo isso? Pois é, essa prova agora da Sesgran-Rio, ela tem a redação, né, que engloba desde o novo e da nova ortografia e da antiga. Então não tem diferenciação. Você também tem a parte dissertativa, que são testes, né, de múltipla escolha de cada área, né, em diversas disciplinas. Passando no concurso, o trabalho é imediato? Não, o trabalho não é imediato, né? Como a gente fala no cadastro de reserva, você tem assim, alguns candidatos que de melhor colocação, esses sim já são chamados, convocados logo de cara. Mas você tem um prazo, um período de 2 anos até o candidato ser realmente convocado. Muito obrigada pela sua participação. Então, para fazer a inscrição só pela internet, pelo site aí da Sesgran-Rio. Danilo. Obrigado, Glaucio, pela sua participação. A Páscoa está chegando e todo mundo fica com aquela preocupação de comer chocolate demais nessa época e engordar. Mas você vai ver agora, na reportagem de Dirceu Martins, que o chocolate pode não só engordar, mas até fazer mal para quem tem problemas de saúde. Danilo, especialmente para quem tem problemas renais, precisa saber que tipo de chocolate escolher. Além de gostoso, o chocolate é um alimento rico em cálcio, ferro e outros nutrientes presentes no cacau. Entre os mais importantes estão os polifenóis, substâncias antioxidantes que evitam o envelhecimento precoce das células. Ele reduz o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, e aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Isso favorece a diminuição do risco de problemas cardiovasculares, como a aterosclerose e o infarto. E na hora de escolher o ovo de Páscoa? Para não ter indecisão, eu compro sempre um que vem uma parte branca, outra preta. É bom lembrar que as diferenças vão além da cor. Esta nutricionista explica por que o chocolate amargo é o mais saudável. Quanto mais cacau contém na fórmula do chocolate, mais propriedades funcionais, que são esses antioxidantes, a gente encontra. Então, sim, ele é muito mais saudável do que o chocolate ao leite e o branco. Nos chocolates amargo, ao leite, com castanhas ou recheados com doce de frutas, aparece a maior concentração de cálcio e de um cristal chamado oxalato de cálcio, que deve ser evitado por quem sofre de cálculo renal. Flávia já passou por 4 cirurgias nos rins e aprendeu a escolher. Eu gosto desse, mas eu como este. O que o médico fala para você? Bom, ele falou que esse chocolate, no caso o preto, ele tem muito teor de cacau, que é o cálcio. Então, devido a ter muito, isso pode me prejudicar o rim e causar mais pedras, mais cálculo. O chocolate branco é feito só à base de manteiga de cacau e açúcar. Por ser muito calórico, deve ser evitado por quem faz controle de peso. Os diets não usam açúcar, mas têm alta concentração de gorduras, até 35%. Por isso, só é recomendado para os diabéticos. Pelo fato de ser diet, as pessoas acham que podem consumir à vontade. Não é esse o caso. O diet ele é para pacientes diabéticos, que tem que ter uma dieta restrita em açúcar. Uma regra é geral e simplifica tudo. Não importa o tipo de chocolate que você escolher, os nutricionistas recomendam o consumo de no máximo 30 gramas por dia. Isso é pouco mais do que um bombonzinho desses, ou
Um ovo de Páscoa de 200 gramas por semana. A gente recomenda o uso de 30 gramas por dia, porque a gente deve consumir outros alimentos saudáveis também ao longo do dia. A gente não pode esquecer das frutas, dos legumes, das verduras. Então a gente deve consumir 30 por dia para não comprometer o número total de calorias no fim do dia. Engorda. Por isso que a gente só vai comer mais nesse período. Aí depois a gente dá uma freada. Um desafio dos antigos colegas de trabalho se transformou no maior passatempo de um ex-soldador de Pradópolis. Hoje aposentado, ele já fez uma maquete de uma usina e agora pretende fazer a réplica de toda a cidade. Veja a história do seu Luiz na reportagem de Lucas Bretas. Dá até gosto de ver o seu Luiz trabalhando. Aos 55 anos e aposentado, ele ainda tem uma disposição de moleque. O serviço de marcenaria é minucioso, detalhista, mas seu Luiz gosta bastante, se diverte. E talvez esteja aí o grande segredo. Na verdade, ele não é marceneiro. E isso aí também nem é trabalho. É meu passatempo aqui, né? Meu passatempo. Porque depois que eu aposentei, eu saí da empresa. Então, para matar meu tempo é aqui mesmo, entendeu? Para não ficar enchendo o saco da mulher lá na cozinha, então eu fico aqui, né? As peças pequenas, às vezes minúsculas, têm explicação. O seu Luiz faz maquetes e começou com depois que foi desafiado pelos colegas do antigo emprego. Eu falei assim, vou fazer a maquete dessa usina. Os caras falaram, não acredito. Eu falei, vou fazer. Eu duvido. O outro falou, não duvida de mim não, rapaz, que eu vou fazer sim. E a maquete da usina São Martinho deu trabalho. Principalmente porque o seu Luiz não tinha planta e nem sequer uma foto aérea para ajudar. Até a janela dos prédios eu contava, para poder pôr em detalhes mesmo, entendeu? E anotava? Anotava, eu fazia uns rascunhos, chegava em casa, trazia e passava para a maquete aí, ia fazendo. Foi na raça e mesmo assim não faltou nada, nadinha. O seu Luiz, caprichoso, não deixou escapar um detalhe. Quando eu cheguei aqui em frente dessa outra maquete do seu Luiz, eu reparei que algumas das casinhas, né? Por exemplo, essa daqui, ó, ela é maior do que as outras. E tem algumas, né, que são maiores do que as outras, né, mais altas, inclusive. E eu achei que o seu Luiz estivesse errado, na verdade, que o tamanho da casa. Mas não é não, seu Luiz, tem um motivo para isso certinho, né? E que motivo que tem, viu? Aí é sobrado, pessoas que fazem sobradinho, né? Então tem que eu cheguei lá, olhei, aqui tem um sobrado, tem que colocar um sobrado aqui nesse lugar aqui também, entendeu? O seu Luiz montou uma parte pequena de Pradópolis. O Jardim Bela Vista, onde ele mora, e mais 5 bairros vizinhos. Só que essa maquete não acabou ainda não. Vai aumentar e muito. A minha ideia é fazer, que eu levo 2 anos, mas eu quero fazer sim. Então eu quero voltar aqui para mostrar essa maquete de Pradópolis prontinha, então. Eu vou te prometer que eu vou fazer ela. Alô? Combinado, então. Combinado. Valeu, obrigado, seu Luiz. De nada, obrigado a vocês. Vamos aguardar, então, para ver se o seu Luiz vai conseguir, né? Prometeu uma vez e fez, vamos ver agora. Exatamente. O Jornal do EPTV de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere durante a nossa programação no EPTV Cidade e logo... Para você, uma boa tarde. Fique agora com o EPTV Esporte. Até amanhã.